Boa noite, eu sou a Cília Simão, começando mais uma Hora Live. Comecei um pouquinho mais cedo hoje, uns 2 minutinhos antes, para dar uns recados e conversar um pouquinho com vocês antes de chamar o nosso convidado de hoje. Lembrando que semana que vem a gente tem mais um convidado, é o Baiá Estúdio, que é um estúdio de cerâmica muito bacana, que vai estar aqui na semana que vem. Agradecer a todo mundo que está entrando. Nosso convidado já entrou, mas antes eu queria dar uns recadinhos para vocês. Bom, queria mostrar para vocês o nosso YouTube, nosso canal. Todas as nossas entrevistas estão lá, então se vocês puderem curtir, conhecer, começar a acessar, @sitearea, como todas as nossas redes sociais, tá? Lá no nosso perfil tem um Linktree, onde tem o link direto pro YouTube, tá? Então todas as nossas entrevistas estão indo iguais para lá, na íntegra. A gente publica lá aqui no Instagram e depois vai para lá. No mais, só agradecer a vocês, perguntar se estão gostando das nossas lives. Antes, alguém sinaliza para mim se o áudio tá bom, se tá dando para ouvir, se tá tudo ok. Vocês conseguem me ouvir com clareza? Quem tiver ao vivo aí, por favor, me sinaliza. Bom, convidar vocês também para curtir nosso conteúdo, começar a seguir nossa página, dar like, divulgar, compartilhar com as pessoas, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Agora eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Fabiano Salbego. Acho que pronuncia dessa forma, né? Bom, vou colocar ele aqui no nosso bate-papo, e aí a gente pergunta diretamente para ele. Só um momento. Convite feito. Vamos lá. Deu certo, de primeira. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. E a pronúncia está corretíssima do sobrenome. Eu fico sempre com medo de errar, eu pergunto sempre, porque às vezes acontece, né? Às vezes a gente troca uma letra aqui, ali, é uma dificuldade. Muita coisa para editar. Às vezes, também. A pronúncia, às vezes, a gente acha que é de uma maneira, de outra. Então, eu prefiro sempre perguntar, na dúvida, eu sempre pergunto se está correto. Prefiro perguntar e errar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre bom ter os bons nomes do design nacional, né, que estão se projetando no nosso mercado, e tanto os que têm mais tempo de carreira, quanto os que estão começando agora, né? E é bom sempre ter os bons nomes aqui. Então, eu tenho que sempre agradecer a vocês a presença, né? É sempre bom tê-los aqui. A sua live é de número 87. Olha, já passaram 87 por aqui. É mesmo? Olha, que coincidência. Olha, coincidência cabalística. Muito bom. Bem-vindo de novo. Muito obrigado. Bom, vamos começar aqui nossa conversa, como a gente sempre começa com os nossos entrevistados, né? Queria saber um pouquinho sobre sua formação profissional, que você falasse um pouquinho. Sempre bom saber a formação dos profissionais, por onde começaram, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu, como muitos outros designers de produto, e principalmente de imobiliário, venho da arquitetura. Minha formação, eu sou arquiteto urbanista, me formei em 2010, janeiro de 2010, numa universidade no interior daqui do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E por muitos anos trabalhei com projeto de arquitetura arquitetônico, interiores, tanto residencial, comercial,
Sempre toda aquela voltado para o gama. interior? Sempre voltado para interiores? Não, projeto arquitetônico também, edificação também. Arquitetônico também, Então, isso, edificação é. macro e microespaço, né? Como a gente comenta, fala Isso, geralmente, né? isso, é, exatamente, exatamente. E, então, aquilo que todo arquiteto, né, faz meio de tudo, assim. E por 9 anos, até 2019, eu trabalhava essencialmente só com arquitetura. E foi Olha, ali que eu comecei a criar ainda mais paixão pelo mobiliário. Porque eu acho, no meu caso, acho que foi algo que foi uma paixão que foi nascendo aos poucos e se desenvolvendo com o tempo, assim, foi descobrindo aos foi pouquinhos. isso. Como arquiteto, a gente sempre projeta mobiliário para o cliente, né? Sempre tem a marcenaria e projeta algum móvel solto. E, e daí chegou num momento que eu comecei a pensar mais no produto do que no projeto. E eu digo, tipo, ops, tem alguma coisa diferente aí. Mas quando você Talvez eu queira fazer começou, um quando você foi, produto e não um projeto. é, quando você foi para a arquitetura, você já tinha certeza da arquitetura ou não? Como é que foi essa? Já tinha essa decisão assim, muito, muito precisa? Serei arquiteto ou não? Ou caiu de Não, não. Porque paraquedas? assim, na minha família ninguém é da arquitetura, engenharia, nada. Absolutamente nada. E, e no ano que eu fiz vestibular na instituição que eu me formei para arquitetura, numa outra instituição lá em Santa Maria, eu fiz vestibular para o curso de farmácia. Olha. Então, Não, mas é, eu pergunto é, sempre, porque isso é mais normal do que a então, gente imagina. isso, Pessoas que saem de exatamente. áreas completamente diferentes e partem para as áreas artísticas. É mais comum do que a gente imagina. Eu, Isso, por exemplo, antes de ser designer, eu queria ser biólogo uhum. marinho, né? E eu Então, tinha certeza absoluta que seria biólogo, uhum. Eu pensava, tipo, né? sempre sonhava com a coisa tipo, do farmacêutico, do laboratório de análises clínicas e tudo mais. Mas tinha uma paixãozinha por arquitetura, assim, pelas edificações, até pelo urbano. Eu nunca trabalhei com urbanismo, mas pela escala urbana, tudo assim, me encantava. E eu digo, eu vou me inscrever para arquitetura também. E daí, quando já passei no vestibular para arquitetura, eu já nem queria mais farmácia, já quase nem fiz o outro vestibular. Olha que E, interessante. e foi ali que, daí, claro, durante o curso, me apaixonei completamente pela área, né? E conhecendo cada vez mais, porque era uma área que eu não tinha contato, eu não tinha nenhum amigo ou familiar que já fosse arquiteto ou engenheiro, então, porque a gente vê muita gente que vai para essa área porque, pá, cresci dentro do escritório do meu pai. Foi um caminho É, natural. Eu não, eu fui completamente diferente de todo o resto da minha família, assim. E, e foi aí que eu comecei a desvendar o universo da arquitetura e do design, né? E é assim que começou. mas eu acho que também é mais fácil, né? Quando a pessoa não tem tanto essa certeza e acaba se apaixonando aos poucos, eu acho que é melhor, não? Ah, eu sempre digo isso aqui, eu acho que um pouco o meio acadêmico meio que deixa as pessoas assim, né? Com Uhum. pensamento quadradinho. Então eu penso, por exemplo, que alguém que é de uma família tradicionalmente de arquitetos e tudo, é pai, mãe, eu já vi assim, pai, mãe, arquiteto e tudo, e segue a profissão, é meio que já fica com aquela coisa, né? Eu acho que é um pouco mais difícil até, né? Fica Pelo, mais difícil trilhar o próprio caminho, né? Sem ter a referência, né? justamente, fica com aquela referência e às vezes é filho de arquiteto famoso, né? Uhum. E aí fica, e tem outro problema, que quando é filho de um famoso que foi projetado, fica aquela pecha, né? Que tem que ser tão bom quanto é o pai, enfim, né? Então É eu isso acho em que todas acaba as áreas, sendo né? em todas Isso daí em as todas as áreas. A áreas, gente vê isso
com os cantores, com os artistas plásticos, a gente acaba vendo isso, né? Aí acontece, ou a pessoa vai para a mesma área da família, ou vai para uma área completamente Completamente diferente diferente, tipo, não e quero saber foge. disso. Não quero saber disso Foi o nunca meu mais na minha caso, vida. foi o meu caso, digo, não quero saber disso, eu quero outra coisa para mim, vou para arquitetura. Bacana. E Isso. aí você foi descobrindo aos poucos o que era arquitetura, né? E o projeto e tudo. E nessa época, quando as suas descobertas, quem foi que você descobriu assim na arquitetura que te deu um impacto e falou assim, nossa, quero seguir por um caminho parecido com esse? Teve isso? Quando você começou a descobrir, a pesquisar e as primeiras referências que a gente tem, né? Quando você começa a pesquisar e começa a aprender. Eu acho que não teve alguém, mas porque foi meio que o todo, né? A parte da criação e eu descobri que na arquitetura eu descobri que eu gosto muito da parte da criação, do desenvolvimento da ideia, do esboço e, e, e eu acho que como muitos, eu sou apaixonado pelo modernismo também, então referências modernistas me encantam e por muito tempo assim nortearam o meu projeto, os meus projetos, né? Então foi meio que por aí o caminho, eu acho, assim, não, Entendi, mas não teve assim, tipo, quando eu conheci um arquiteto, a obra de algum arquiteto, eu digo, puxa, é isso que eu quero. Não, eu já tinha entendi. aquela paixãozinha escondida e daí foi só deixar aflorar, assim. Porque eu digo porque a gente, quando está na faculdade, a gente tem muita referência dos professores, né? Quando o Sim, professor sim. te impacta, geralmente você começa a pesquisar o que aquele professor fala, né? E começa, vira meio que uma referência para você. Né? E, e aí, dependendo do tipo do professor que é, porque tem professor que gosta só de modernismo, tem outros que gostam de outro tipo, Uhum. enfim, você acaba meio que indo pelo que pelo encanto com os professores, né? Os professores Sim, sim. meio que te inspiram para ou te inspiram totalmente ou fazem você odiar aquele negócio, né? Não, até os meus professores inspiravam assim, e tinha muito seguindo assim muito a linha da Bauhaus, então foi tanto que eu sou Deu apaixonado sorte, pela Bauhaus, dei sorte, sim. deu sorte. Eu detesto, por exemplo, urbanismo eu não passo nem perto por conta de um professor, uma professora em específica que eu vivia brigando com ela dentro da sala de aula. Era constante. Não, a Bom, questão de urbanismo eu não tenho muita afinidade assim, então, mas não odeio também. mas o urbanismo é mais difícil também, Ele né? é São uma escala conceitos muito mais grande. difíceis, Hum. é uma escala muito grande, e eu acho que acaba que é muito difícil ter. O urbanismo acaba sendo uma coisa muito, um nicho muito pequenininho, né? Que poucos Exatamente. fazem, Uhum, esses poucos que exatamente. fazem, fazem muito bem, né? Exatamente. E acaba ficando aqui aquele clubinho fechado, né? Eu Uhum, tenho essa isso, impressão. isso. E aí eu É, acho que os professores nem se esforçam muito em ensinar, no final das contas, porque quase ninguém se interessa, é muito difícil. Tem um que fala assim, eu quero ser... É muito difícil, né? E é um campo difícil de atuar também, né? sim, sim, porque é mercado Porque é mais restrito, né? Mas a questão do urbanismo é, tipo, o urbanismo, é claro que tem várias escalas e vai até um nível de detalhe, mas é muito grande, é muito amplo. E eu, por exemplo, prova disso que eu não me identifico com isso é que eu fui para o imobiliário, que é o objeto, né? É uma foi para o escala detalhe, menor né? e é no Acabou indo para o detalhe, detalhe. que daí você vai E lá para fazer o como é que você detalhezinho, descobriu o não fica design? horrível. Quando é que foi que o bicho do design te mordeu assim? Que você falou, eu quero isso. Quando é que você viu assim e começou a pesquisar e entender que era aquilo? Que o design era o seu barato, assim. Então, foi ali em 2019, como eu falei, que quando eu comecei assim a estudar mais sobre o mobiliário, e sobre design e, e entender mais como funciona, né? Como é que funciona o projeto de um produto especificamente, porque claro, a gente fazia, como eu falei antes, ali a gente fazia projeto de marcenaria, mesmo um aparador, um buffet para cliente, coisa assim.
E, e eu comecei a achar interessante essa proposta de trabalhar numa escala menor, de trabalhar o produto, né? Mesmo que inserido no ambiente, mas trabalhar o produto. E, e foi em 2019 que daí eu comecei a me aventurar com desenho, com, não só do produto do mobiliário como uma marcenaria, mas como um produto, o mobiliário como produto mesmo, né? Uma peça solta, mesinha lateral, mesinha de centro. E, e foi nesse ano que eu fiz, até se rodar no meu Instagram ali, vai ver, tem um conjunto de 3 mesinhas laterais que são a Alfa, Beta e Gama. Elas foram as primeiras peças que eu desenhei, assim, enquanto pensando em produto, né, de imobiliário. E, e essas peças eu inscrevi numa mostra que chama Novos Talentos Brasileiros de Design e Arte, que tem no Rio. E foi para exposição. Eu não tinha, quando eu escrevi, eu não tinha nem protótipo dessas peças, eu tinha só o 3D. 3D super bonito e tal. O 3D tava lindo, maravilhoso. Eu digo, meu Deus, tem que deixar isso em pé agora. E, e aí foi a correria. A gente fala com amigos. É uma peça que tem madeira, metal e uma das mesas tem uma luminária acoplada. Então, Ai, meu meio que Deus, fazer um protótipo disso, nossa, vai ser. Mas deu certo, consegui fazer, levei para mostra e aí daí acho que foi nesse momento que eu disse, puxa, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu me vejo fazendo assim até ficar velhinho, assim. E, e daí nisso eu comecei. Essa peça já foi para indústria, para daí já cedi para indústria para produzir. E daí que começou, né, com outras peças. Mas o start mesmo foi essa coleção. então seu processo foi super rápido, né? Porque tem designers de produto que para até conseguir que uma indústria se interesse por uma peça demora um certo tempo, né? Mas no seu caso foi quase que instantâneo. A primeira peça que você pôs no mercado já É, atraiu a atenção da indústria. eu posso dizer que eu tive sorte, porque as primeiras peças já foram direto para a indústria, então Né? Mas isso é isso muito bom, porque às vezes tem foi bem designers que bacana. demoram, né, fazendo protótipo, Uhum. porque tem sempre a dificuldade do designer chegar na indústria, ou vice-versa, ou a indústria achar um designer, né? Ainda tem essa, Exatamente, por incrível que exatamente. pareça, essa dificuldade, ainda existe esse abismo muito grande entre vários profissionais que estão no mercado e várias indústrias que não têm acesso ou não acham, enfim, né? Eu acho que falta isso um pouco, né? Eu acho que tem que ser eu acho que tem que ser o casamento perfeito assim com a indústria, né? Você tem que entender como funciona o processo daquela empresa que você está, porque a indústria acaba sendo um cliente nosso, né? A gente fornece um produto, É. fornece um serviço para eles, oferece o produto. E, acho que você tem que entender como funciona aquela indústria em específico, porque tem centenas de, não sei dizer quantas indústrias de imóveis no Brasil e cada uma delas vai ser de uma maneira específica. Cada uma vai ter uma linguagem, uma maneira de produzir, o que cada uma quer passar para o consumidor com seus produtos. E eu acho que primeiro a gente como designer tem que entender como essas empresas funcionam e, e ao mesmo tempo deixar bem claro como a gente trabalha, qual é o nosso tipo de projeto, o que a gente tem a oferecer, né? Então, acho que quando dá esse match, daí as coisas acontecem. Sério. E como Mas é que foi essa adaptação? É um trabalho, né? Imagino que deve ser um e negócio é um assim. trabalho de formiguinha, assim, que é um processo lento, você começa com 2, 3 peças, depois de um tempo mais uma, duas, e assim vai até daí conquistando espaço, né? A gente
Porque Eu tem tô há um 4 prazo de anos e maturação. ainda caminhando, devagarinho, Tem um engatinhando, né, nesse prazo processo. de maturação para essa história toda, né? Porque não é só Isso, a indústria achar o profissional achar a indústria. Uhum. Esse produto tem que ter viabilidade comercial, que é um pouco que as pessoas esquecem, né? Viabilidade É, comercial tem. o designer industrial, eu acho que o mercado está criando uma mística, e é uma coisa que eu tenho sempre falado aqui, é, há muitos anos atrás, um grande nome do design falou que design era uma palavra feita para vender produto. Uhum. Na época eu fiquei meio com birra com isso, e toda vez que eu falo essa frase, as pessoas torcem a cara. Mas eu estava pensando sobre isso hoje. É realmente isso. Design é uma palavra feita para vender produto, no final das contas. E tem que se lembrar de forma e função, e o sucesso do mercado é esse, é a Uhum. venda. Não tem Sim, outra exatamente, exatamente. alternativa, né? Uhum. E aí eu acho que hoje tem e lógico, tem mercado para isso, que esse design art, esse design colecionável que está tão em voga e tão em moda, né? Uhum. Sim. Para colecionadores e tudo, mas quando você vai para a indústria, que você tem que projetar algo em escala e cuidar de preço, cuidar de escala, Uhum. cuidar de todos os detalhes que são inerentes a isso, né? Uhum. E que esse produto fique Exatamente. no mercado e que ele seja um sucesso de vendas. Né? Exatamente, Essa a parte isso. Uhum. difícil, né? Ele tem que E como ser. é que foi Tem que ter isso? Como é que foi isso para você? Porque você vem do mundo da arquitetura, né? Você vem ali de uma escala que é uma coisa muito maior, né? Uhum. Leva-se muito mais tempo, tanto para projetar quanto para executar aquilo ali. É muito mais tempo, né? Para você fazer isso. Desculpa, O nível de, falhou, às vezes, é 1 ano para você. Tá falhando? falhou um Tá me pouquinho ouvindo? agora. Agora sim, perfeitamente. Tá. Então, você vem de uma escala que é arquitetura, né? E o projeto de Isso. arquitetura demora muito mais. Se for só Sim. de arquitetura, demora um certo tempo. Se for Uhum. interiores conjunto, vai demorar mais tempo Uhum. ainda. Sim. São decisões, são meses para você poder executar alguma Uhum. coisa. Aí você Sim. passa para a escala do mobiliário, tendo a experiência da arquitetura, né? E Sim. são escalas diferentes e são coisas totalmente diferentes, né? Como é que foi o Uhum. susto de se adaptar na marra, pelo que eu vi, né? Não deu tempo de você falar assim, vou estudar um pouco sobre isso, nem nada. Você foi ali meio que no susto, não foi? Ah, eu posso dizer, eu tenho uma qualidade que eu acho que é uma qualidade que eu me adapto fácil às coisas, assim, Bom, isso me é bom. adapto bem a mudanças, me adapto bem a mudanças. E eu sou um pouco ansioso para ver as coisas prontas, assim. Eu começo agora, eu já quero ver pronto. E eu acho que no mobiliário isso é mais rápido. No projeto de arquitetura você começa lá, faz o projeto, a casa, né? Tipo, já vai demorar 3, 4 meses o projeto, 1 ano para construir, Sim, mais plano justamente. interiores. O mobiliário não é muito mais rápido, ao menos você desenvolve o projeto, daí a indústria vai prototipar ou você mesmo vai prototipar e pouco tempo já tem o produto físico ali na sua frente, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que me motivaram também e que facilitaram a minha adaptação, né? O ser um processo mais rápido. É claro que Entendi. tem coleções que a gente fica, por exemplo, uma coleção que eu lancei agora no início do ano, que é a coleção Biomas, é uma coleção que ela ficou 2 anos mais, quase, mais de 2 anos que ela ficou assim encapsulada e eu tive a ideia, comecei a desenvolver os primeiros esboços de quando saiu do conceito e virou um desenho efetivamente, até o lançar deu 2 anos. Então esse foi um processo longo, mas porque era uma coleção autoral, então ela tinha que transmitir muito do quem eu sou e da ideia de conceito. Então esse foi um processo lento, mas quando é esse o desenho, daí foi rápido também para para executar o produto. O processo de criação foi mais lento, né? Mas Eu digo porque a indústria tem, quando você começa a entrar numa indústria muito grande, você tem uma série de maquinários com programas específicos, né? sim, sim, sim. E
é tudo vetorial no final das contas, mas tem Sim, ali as adaptações que você precisa fazer, né? E eu imagino que de repente você faça um desenho ali vetorial, repasse para eles e eles transmitam aquilo para as máquinas deles, né? É, e isso cada aparelho deve ter lá um programa, uma coisa de modelagem, enfim, né? Não sei muito bem como é que eu acho que funciona. eu acho que é mais eu acho que é mais entender a adaptação é de entender como eles funcionam no processo, como empresa específica funciona no processo de criativo e de desenvolvimento do produto do que no próprio maquinário. Porque as máquinas falam todas a mesma linguagem, né, em todas as empresas. Então tem uma máquina CNC que vai esculpir a madeira numa empresa, na outra vai fazer da mesma maneira. Então, essa parte é fácil, mas é entender tipo, como eles trabalham antes de chegar na máquina, né? Como eles fazem o encaixe, como se trabalha com a madeira, enfim, toda a parte de criação e desenvolvimento do produto, né? Também até para tornar o produto mais economicamente viável, né? Para ser comercial, que, que pode ser um produto lindo, maravilhoso, que tem um super conceito, mas se ele não for, se não vender, ele não vai ser um produto de sucesso, né? Justamente. E você já se despiu do ego na hora de fazer isso? É porque é difícil, né? Às vezes você tem um conceito ali todo e a indústria chega para você, olha, a gente tem que dar uma adaptada nisso e modificar. É difícil essa parte? É muito difícil? Hum, eu acho que com a indústria, não, porque, porque eu imagino que eu estou prestando um serviço para eles. Por mais que o produto seja meu, esteja colocando o meu nome ali, mas eu tô prestando um serviço para aquela empresa. Eu estou oferecendo um produto para eles. E eu acho que faz parte do processo essa adaptação, essas adequações. E às vezes a gente propõe algo e se mudar um pouquinho, quase nada, vai facilitar um monte de processo de produção. Então, Mas eu nessa, falo isso porque o design tem, o mercado do design tem muito ego, né? E eu creio que às vezes é difícil isso, né? De ter essa maleabilidade. Nem todo mundo tem essa sua adaptabilidade para esse tipo de coisa, né? eu acho que no desenvolvimento do produto eu sou mais adaptável, mas, por exemplo, cores. Tem cores que, nossa, essa cor vai ficar muito feia nesse produto, né? Mas o cliente quer. Eu não quero ver. Eu prefiro não ver a peça nessa cor, mas tudo Mas bem. isso que você faz é muito importante, né? Eu acho que é por isso também que a indústria acaba se encantando por você, por essa facilidade de trabalho, né? Do designer que facilita a vida da indústria e vice-versa, né? E é o que você está falando, é um cliente, você acaba tendo sucesso comercial, né? Se livra um Exatamente. pouco da chatice, né? E toca para frente. Mas isso aí é difícil, não é todo mundo que se adapta, não. Tem gente Não, que não na é hora não. de fazer uma mudança não, é, é fogo, né? Bom, eu É, acho que não, hoje em dia um caminho que os designers têm encontrado, que é essa história de ter a indústria, né, para grandes projetos e tudo, e customizar o que quer para os próprios estúdios, né, e começar a cuidar da comercialização disso, peça por peça, fazer algo mais, eu sempre falo, né, é o prêt-à-porter e o haute couture do design, né, que a gente está uhum, começando a aprender isso com o povo da moda. uhum, A moda sempre fez isso, e eu acho que agora exatamente. o design de produto está começando a entender isso melhor e fazendo uso disso, né? Uhum, exatamente, Eu, exatamente. Eu sou que eu comecei fazendo produto para a indústria, não necessariamente por encomenda da indústria, mas ter o produto e oferecer, tipo, eu tenho esse produto.
e mostrar o produto. E esse ano, com a coleção Biomas, foi aí uma coleção autoral, onde eu tenho parceiros que fazem para mim a parte da madeira, rocha natural, e a gente monta o produto para o cliente, né? Então, aí nesse aspecto, nesse ponto, eu já sou um pouco menos maleável, porque Mas porque não, a assim, falando charada toda tem que estar aí, né? Tem isso, uma não, hora que porque quando eu penso que um produto ele é um produto que ele é desenvolvido por uma coleção autoral, que eu tô produzindo, eu desenvolvi o projeto e eu estou produzindo. E se ele tem um conceito bacana por trás, e as formas, cores e texturas justificam aquele conceito, eu acho que ele tem que ser mantido. Então, um exemplo, até eu passei as imagens para você, ele da mesa de centro Pampa, que é uma das 6 mesas da coleção Biomas, que a eu vou gente são mostrar ela seis, já já. Eu vou mostrar os é, produtos daqui a pouco. são, eu não sei se eu já posso falar dela ou não, mas Pode? para exemplificar, Não, você pode ah, falar. Daqui a pouco eu vou mostrar os produtos, aí a gente comenta um por um, tá? certo, certo. Para a gente Mas poder. explicando essa questão do não alterar, a coleção é uma coleção que faz uma série, uma homenagem aos biomas brasileiros e o tampo de cada uma das mesas ele tem o formato com inspirado, baseado no mapa de cada um dos biomas. Então ali a mesa Pampa, ela tem o formato do tampo dela, é o mapa do bioma Pampa, que pega aqui basicamente todo o Rio Grande do Sul, né? Você E... pegou os biomas do sul Não, ou do não, Brasil inteiro? Como é que você fez? são os biomas brasileiros. A gente tem Amazônia, Caatinga, Cerrado, ah, Pantanal, ah, Pantanal, Pampa e a Mata Atlântica, que são entendi. 6. Então, são 6 São projetos 6. diferentes, seis mesas diferentes, com 6 tampos, com formatos completamente diferentes, porque os mapas dos biomas são bem diferentes no Brasil todo. E, e todas elas são com rocha brasileira. E cada uma delas, a rocha foi escolhida de uma cor que faça uma referência ao bioma. Então, a pampa é um verde mais clarinho, faz, remete aos campos. A Amazônia é um verde bem mais intenso da floresta. A Pantanal já é um pouco azulada. Então, daí, tipo, a pampa pode ser numa rocha marrom? Não, não pode, porque uma pampa é verde. Tipo, o verde, o verde, ele tá justificando o formato e o conceito e a história da peça, né? Se eu colocar um marrom, ela perde o sentido, o tampo, né, da mesa. Então, Entendi. então, daí que eu disse, né, tipo, é um caso específico que é para justificar o conceito da peça, né, é para reforçar o conceito e justificar, e daí nesse aspecto é um pouquinho mais engessado, assim. Entendi. E isso é uma coleção autoral pro teu estúdio, né? São Isso, uma peças. coleção autoral, isso. Serão peças, serão peças seriadas, numeradas, por exemplo, limitadas ou não? Não, não vai ser limitada, não é limitada. Não vai ser limitada. Não, não, não vai ser Entendi. limitada. Uhum. Entendi. Vai ser sob encomenda, mas sem Vai ser sob limitação, né? encomenda, mas não sem limitação, isso. Sem Sem limitação. limitação. Isso. E de onde que veio essa ideia dos biomas brasileiros, por exemplo? De onde que surgiu a ideia? Como é que foi essa... Então, como eu venho da arquitetura, sempre minha inspiração era algo mais arquitetônico. Referências arquitetônicas, Bauhaus, Lina Boy, assim, como vários outros. E daí, depois eu queria sair um pouco da arquitetura para algo com um conceito até mais fluido, que me permitisse
ter uma forma, um desenho com formato mais leve, menos rigoroso, né? Porque algumas das peças até já usava curva, mas era uma curva perfeitinha, era um arco Mais perfeito, rígida, né? totalmente rígido, totalmente proporcional. Todas são, mas enfim, totalmente Estruturada, proporcional ali, né? Mais estruturado, que estruturada. você olha assim, sabe, parece que tudo foi feito com compasso. E pensando nisso, daí, digo que daí, sinceramente, eu não lembro qual foi o dia que eu tive a ideia, qual foi o dia que surgiu a ideia de fazer algo em cima do mapa, em cima dos biomas do mapa, mas era a ideia de ter algo que fizesse referência à natureza, que fizesse referência ao Brasil bom, a gente tem a maior biodiversidade do mundo, né? Então, a, a ideia foi trabalhar em cima disso. E, e aí, no Entendi. formato, daí que eu cheguei no formato do tampo com base nos mapas dos biomas. Eu comecei a pesquisar, olhei, acho que deve ter olhado algum mapa que mostrava todos os biomas ali separadinhos. E digo, puxa, tá aí. Tá a ideia. Tá É, Eu aí tô uma ideia. eu tô perguntando isso porque a gente tem e eu tenho feito muita matéria lá no nosso feed, né? A gente Uhum, publica matéria e publica sempre assuntos relacionados ao design mundial, né? Aqui uhum, a gente deixa um espaço para o design nacional, né? Para expor e tudo. A gente tenta expor igual, mas a gente não tenta limitar só no design brasileiro, porque tem muita coisa bacana sendo feita no mundo, né? uhum, E eu me deparei agora com um negócio chamado biodesign, né? Que é uma tendência nova, que é o design feito com produtos naturais, né? uhum, Aí tem o couro do micélio, é, esse tecido agora que é feito com raízes de plantas e outros materiais que estão surgindo aí. Parece que agora inventaram um couro feito de cacto, que é super interessante. Tem um outro fazendo couro com resíduo de manga, né, uhum. de mangas que não são aproveitadas. E isso tem sido uma constante, assim, muita pesquisa, mas tem muita coisa sendo colocada no mercado, né? E a gente vê que o Brasil ainda está um pouco paradinho com isso, né? A gente tem aí a pesquisa com... A pesquisa não, já tem o couro de pirarucu sendo usado na Uhum. moda. Parece que agora o mobiliário está colocando isso de forma muito bonita, e até publiquei uma Uhum. peça recentemente, mas a gente não vê tanta coisa acontecendo no Brasil como está acontecendo lá fora, né? A gente está vendo que lá fora as coisas estão aceleradas, as empresas que estão cuidando só disso, os grandes players da moda estão em cima disso e trabalhando e mostrando isso. Estou sempre falando aqui. Stella McCartney só está produzindo bolsas agora com tal do couro de micélio, né? Uhum. Enfim, como é que é essa tua pesquisa de materiais novos, né? Como é que é isso? Porque é difícil também, né, achar os materiais novos comerciais, né? Tem essa dificuldade. Então, bom, materiais novos, assim, a gente está acompanhando e vendo, assim, surgindo muita coisa interessante, muita responsabilidade ambiental, né? Materiais que são saudáveis, como eu digo assim, né? Que eles são realmente aquele produto que ele você vai saber de onde veio e para onde está indo aquele produto, né? Porque acho que tão importante é saber de onde veio aquele material, mas o que vai ser dele depois, quando essa peça for descartada? Tipo, Justamente. eu posso reaproveitar, eu posso reciclar esse material, como é o processo, né? Eu acho isso muito interessante. Acho que as grandes indústrias, elas já estão pensando muito nisso, né, em como utilizar esses materiais, mas numa produção mais autoral é muito mais complexo, ao menos que você trabalhe com
desenvolvimento de algum desses de materiais, né? Porque acho que é mais inacessível ainda, né? Não tem, a gente acaba ficando restrito mais à madeira mesmo. A, e a gente tem tem uma oferta muito grande de matéria-prima aqui, né? E principalmente madeira. E, então acaba que a gente fica um pouquinho engessado. Eu sou um pouquinho engessado ainda com o uso de novos materiais. Gosto de experimentar misturas de materiais, e tudo, mas ainda um pouquinho engessado com os de materiais. É, Mas você é bem mais procurando jovem do sempre. que Oi? é, você é muito mais jovem do que eu, né? Então, a gente passou por uma fase do mercado onde tentaram e foi um trabalho feito na época com essas madeiras não comerciais amazônicas, né? Pau amarelo, Uhum, roxinho, uhum, enfim. sim. Isso uma época explodiu, só se falava nisso, todo mundo queria usar esse tipo de material, mas o mercado não aceitou muito bem. Uhum, A verdade foi exatamente. essa. Uhum, E aí o povo continuou lá com a madeira tradicional e tudo e tal. O nosso mercado não aceitou. Essa foi a realidade. uhum. Lógico, tem nomes brilhantes que conseguiram continuar trabalhando com isso. Paulo Alves trabalha com essas madeiras até hoje. Tem um Maravilhosamente bem. sucesso muito grande Uhum, nessa área com essas madeiras e produtos, né? Ele tem banco que é sim, feito com... Cada ripa é feita com uma madeira daquela e é sim. belíssimo e Uhum. tudo, né? Mas é um 1% ali do que é o nosso mercado, né? Que é o nosso mercado Sim, crescente e exatamente. tudo. Uhum. E eu acho que a gente tem uma falsa... isso que você está falando, que a gente tem muita madeira, é meio que uma falsa ilusão que é o mercado. Por exemplo, essa história dessa madeira agora que todo mundo usa em projeto, e eu fico olhando para aquilo e falo assim, daqui uns dias não tem mais essa madeira para comprar, porque todo mundo só utiliza isso, né? Freijó. Uhum. Você só vê coisa forrada de freijó para todo lado. Uhum. E aí eu fico pensando assim, daqui uns dias não tem mais freijó no mundo, porque que ninguém acha mais uma árvore de freijó. Como aconteceu, por exemplo, há muitos anos atrás, com o pau-marfim. Uhum. O uso do pau-marfim era muito grande, muito Uhum. grande, muito grande, muito grande. Depois você passa para outra madeira, e aí o próprio mercado vai estagnando a matéria. E aí a gente vê o mercado inteiro focado só nesse material. Uhum. E ninguém quebra esse ciclo. Ninguém faz com outro tipo de madeira, sabe? Aí fica Isso tudo muito. E isso gera uma coisa muito ruim, que é tudo muito igual. Então você pega os projetos de arquitetura hoje e parece que é o mesmo arquiteto que fez tudo, fica Uhum. tudo muito igual, tudo muito parecido, né? Ninguém sai do lugar comum. É, e aí eu acho que isso na minha opinião, antiecológico. Uhum. Eu acho que Totalmente. daí eu acho que seria o interessante porque na verdade se sabe muito pouco sobre madeira no geral. As pessoas, quem trabalha com madeira acaba estudando mais, mas no geral se conhece muito pouco sobre madeira. Então, eu acredito que se deveria se pensar em utilizar madeiras que são de mais fácil reflorestamento, tipo, de fontes que sejam de fontes renováveis que sejam renováveis mais facilmente, né? Algo nessa linha para a gente conseguir manter um equilíbrio, né? Também pensar nos materiais dessa maneira, né? Tipo, de onde vem, como ele é produzido e e aí que eu Não acho que é. entra, e aí eu acho que entra a tecnologia dos novos materiais, né? Então, tipo, a gente vê, mesmo falando do couro, né? Que produzindo couro com vários tipos de matéria-prima diferente que tipo, a gente nem imagina que dá para produzir um- uma peça de couro com aquele produto e acaba saindo uma peça belíssima. Então, realmente, É, eu acho que a pesquisa ela tem que ela é uma das partes mais importantes disso, né? eu acho que a nossa indústria ainda peca, e eu acho que a gente peca por um detalhe. É essa falsa impressão de ter abundância de tal material. Uhum, Então, a gente sim, não se exato. preocupa em ter outros materiais. Uhum,
Eu acho que lá fora, como eles têm menos madeira e menos alternativas, eles estão trazendo outras alternativas por ter escassez. Eles já têm a escassez de madeira, que a gente não tem tanta, né? A gente tem mais madeira que eles e Sim. tudo, né? Então, eu acho que eles acabam tendo isso. Mas eu acho que aqui ainda a gente perde porque não pesquisa e não sai atrás disso, né? Igual, por exemplo, esse couro de micélio, isso começou com uma startup que ganhou o mundo inteiro e hoje eles estão no mercado de luxo. E a gente não tem isso aqui. Me incomoda um pouco. Aliás, a gente tem a pesquisa e eu cresci vendo a tal da pesquisa de tijolo, de fibrocimento, disso tudo que nunca chegou no mercado. Né? A gente sempre via aquelas matérias. Não, pesquisador de tal, da faculdade tal, descobriu um material, não sei o quê, e nunca chega no mercado. Então, esse andar lento que a gente tem que começar a mudar, né? E eu acho que também faz parte de nós profissionais, por exemplo, na hora que especificamos, sair do ciclo, por exemplo. Todo mundo faz frejó, põe outra madeira, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. Mas não é? Eu sempre estou falando isso daqui porque eu começo a olhar os projetos e você começa a olhar projetos estrangeiros, você não vê isso, né? Você vê uma pluralidade maior de revestimentos totalmente diferentes. Não é que não tem, né? Mas eles acabam tendo até mais bosta do que nós, né? E aí você vai olhar os projetos brasileiros, assim, meu Deus, é tudo igual, não tem um que não escapa nada, é sempre parede forrada de frejó de fora a fora, né, com luz brotando, e ficam nisso. E ninguém quebra isso. Mas eu acho que daí puxando um pouco da brasa para nossa sala, no produto, no mobiliário, o produto brasileiro está assim super bem visto no mundo, né? Eu acho que o nosso jeito brasileiro de projetar, de desenvolver o produto, ganhou visibilidade, está ganhando o mundo, e isso é bem bacana. Tem muita gente trabalhando para mostrar o produto brasileiro para o mundo também. Então, isso é algo que deixa a gente feliz, né? Que não ver que tem pessoas empenhadas em difundir o design brasileiro. Você é uma pessoa, você faz parte desse time, né? Entrevistando designers eu acho que a gente tem, cada um faz um trabalhinho de tijolinho, né? Cada um põe um tijolinho, né? Cada um faz uma parte. Mas eu tenho reparado muito essa ascensão do design brasileiro. E aí a gente vai tanto dos profissionais quanto das indústrias. Por exemplo, a gente tem a Riva, que exporta para 40 e tantos países, né? A Riva hoje tem linha só para o mercado árabe, para vocês terem uma ideia da potência que é aquela indústria. E a Riva tem um negócio que é muito bacana. Eles não só exaltam o design brasileiro, eles exaltam o design numa forma total. Então, por exemplo, desde do Ronald Soissan assinando coleções para eles acabaram de trazer um design italiano para assinar uma coleção para eles, que foi lançado lá em Milão. Sim. Então, essa internacionalização, e nisso o Rubens é muito, muito preciso. E tem outras indústrias também. Eu estava na Escócia com a família e nós sentamos num lugar de carnes e a faca era da Tramontina. E, meu Deus, tem uma faca da Tramontina aqui numa cidadezinha pequenininha da Escócia, num restaurante grande, que é uma rede de restaurantes, na verdade. Eu falei, nossa, a faca da Tramontina, olha que bacana. Né? Exatamente. Então, exatamente. A gente exporta muito, com muita qualidade, muito produto, né? Não só o mobiliário grande, mas as coisas menorzinhas também, mesa posta e tudo. Isso, exatamente. Tem, por exemplo, esse projeto do Marco 500, que é a Caboclo Design, que está levando
arte popular brasileira para a Europa, né? Entraram em Portugal, já parece que já estão em 4 lojas, se eu não me engano, eu tenho acompanhado, e isso é muito bacana, né? Acho que a gente está conquistando muito mercado. E falando Exatamente. nisso, você participou de Milão, né? Recentemente. Sim, sim, participei agora na edição 2023 do Fora Salone, Como é no, que foi? na Mostra Foi ali com a turma Brasileira. do Bruno Simões? Isso, com a turma do Bruno Simões, isso, lá na Universidade del Estúdio. Eu tô falando isso E, porque tem várias turmas, né? Tem grandes grupos que sempre estão ali montando exposições, além do Bruno Simões, né? Tem um trabalho isso, muito bacana de outras associações. Tem meu sim, querido Zé Moreira do Vale, Zé maravilhoso, que faz uma seleção também primorosa para Milão e para outros lugares do mundo, né? Então, por isso que eu estou dizendo da turma do Bruno. Tem a turma do isso, Bruno, tem a turma do Zé, e tem outras turmas por aí também, tá? Muita Sim, gente sim. bacana. A gente acabou encontrando bastante brasileiro para lá, bastante design brasileiro, que isso é bem bacana. E, e assim, foi a minha primeira, na verdade, foi a minha primeira mostra de design que eu participei. Depois, Internacional. não, tirando a mostra a primeira que eu fiz lá em 2019, quando eu levei meu protótipo lá para expor no Rio, foi a primeira mostra que eu participei, o Fore, que é o espaço da Apex, né, da Apex Brasil. E, assim, a experiência é quase que indescritível, assim, de participar de um evento tão grande, que é a principal semana de design do mundo, né? Então, é o grande evento do ano e, e, e você tá lá participando e tá com uma peça lá exposta, Deu medo? nossa, muito, muito. E o fato de ser. Porque eu enviei a mesa Pampa. E ela é uma peça grande, pesada, porque ela é em madeira maciça carbonizada, né, a base, e o tampo em rocha natural brasileira. E a peça ela foi montada, porque tinha a empresa que faz a logística, ela chega lá, tira da caixa e deixa lá em cima, no lugar prontinho para exposição. Mas a peça tem que ir montada, eles não fazem a montagem. Então, daquele tampo grande com 1 metro quadrado, tinha que chegar inteiro. Enquanto eu não recebia a foto assim, da peça com a caixa aberta, intacta, eu não dormia, assim, sabe? Não tem espaço Mas para erro, né, no caso. não tem, não tem. Até por dizer assim, eu até tinha pedi para a marmoraria fazer um tampo extra, digo, se der qualquer coisa de errado, eu levo um tampo na mala, despacho no voo e levo. Mas Vou sentado nele no avião, se preciso. Pô. isso, eu levo no colo. Mas deu tudo certo sim. A repercussão foi muito boa lá. Depois, voltando de lá, eu participei em São Paulo da MAD, que é com o Bruno também. E Com o teve Bruno e com o uma. Valdir Jatobá, Isso, maravilhosos, né? com eles. E também foi, assim, o produto foi super aceito, teve uma repercussão maravilhosa. Assim, e acho que nesses eventos você acaba conhecendo muita gente. Você acaba projetando o seu nome, porque eles, claro que são eventos que eles têm um apelo comercial também, objetivo que a gente produz design também para É comercializar, né? vender, é É comercializar. vender. Mas o tanto de gente que a gente se conecta e outros designers, porque daí, pá, tem gente do país inteiro expondo com você e você conhece gente de toda parte, consegue se conectar, conversar, entender e o bacana disso é que numa mostra como a de Milão lá do Bruno, que tinha gente praticamente todo o país, você identificar de onde vem aquele produto, de onde vem aquela peça, só olhando para a peça. Você vê a regionalidade no produto. Eu acho isso encantador E como é que foi? no design.
você foi para a feira, né? Sim. Porque muitos designers acabam mandando produto e acabam não conseguindo ir por Isso. uma questão por uma série de razões, por outros compromissos, porque Isso. tem que trabalhar aqui e tal, e aí você conseguiu casar a feira com a sua ida, né? Enfim. Isso, sim, sim. E você ficou lá na exposição, e aí assim, porque é uma feira voltada para o nosso mercado, né? Quem visita são os designers de interiores, as indústrias, né? Sim. É uma feira B2B que a gente chama, né? Isso. É um público fechado, selecionado. Tem uma visibilidade grande da imprensa, o mundo inteiro está olhando para aquilo ali, né? Sim. Imprensa internacional e tudo. É um acontecimento. Mas como é que foi lá no dia a dia, assim, e ver a recepção das pessoas, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse contato com o público direto? Porque é difícil também ter esse contato com o público direto, né? Às vezes desenha uma peça e você não sabe das reações, de quem está Sim, olhando, sim. e principalmente de quem é dessa área, que é um público mais exigente ainda, né? Que olha, e, enfim, né? Como é que é isso? Eu acho que, falando de Milão, o que mais encantou foi a rocha, o tampo em rocha natural. Porque a gente tem aqui uma infinidade de quartzitos com cores variadas e com brilhos e com bastante vida, né? Uma cor vibrante, muito diferente do que a gente tem, por exemplo, na Itália, que as rochas são mais, digamos, apagadas, com menos cor, menos vibrantes. Mais Então, off-white, né? Mais isso, brancos, mais off-white, off-white. isso, isso. E as pessoas passavam a mão, assim, tocava, assim, é de verdade? Sim, é de verdade. Nossa, é pedra mesmo, sim, é pedra mesmo. Então, isso Porque foi bem hoje legal. em dia a gente tem uma afinidade de materiais sintéticos que realmente não dá Exatamente, para saber. É exatamente. só uma pessoa mesmo que tem muita experiência que consegue não ser Para enganado, sim, sim, exatamente. literalmente, Isso. né? E no momento que eu explicava o conceito da coleção, o porquê de ser aquela rocha, o porquê de ser aquele formato, o porquê da madeira carbonizada, isso faz toda a diferença, né, no Faz toda a entendimento diferença. no entendimento do projeto. Nada como quem criou estar do lado para poder contar a própria Isso, história, né? isso, exatamente. Faz a diferença total. É por isso que eu faço a questão de fazer entrevista por conta disso. Faz toda a diferença. Eu digo isso aqui, todo mundo conhece o teu produto, viu na revista e tudo, mas é diferente quando você fala sobre o teu produto, você mesmo, os porquês de desenhar aquilo, é totalmente diferente, né? Tá uma foto Exatamente. lá escrito coleção biomas, haja texto para explicar isso e para Isso, transmitir tipo, essa emoção. tipo, a pessoa não quer ler um livro para poder entender a coleção, né? Tipo, e isso eu até notei ainda mais em São Paulo durante a MAD, porque em Milão a gente não ficava o tempo todo lá na mostra, passava alguns horários do dia lá e ficava rodando a cidade também fazendo visitas, né? Mas ali na MAD, que a gente ficava o tempo todo na mostra, recebendo as pessoas, conversando, explicando, ah, e as pessoas conhecerem a história, conhecerem o conceito e eu acho que elas se apropriam um pouco do conceito da peça, elas meio que se identificam, e eu acho que isso faz com que goste ainda mais do produto, se ela já gostou, né? Se a pessoa não É, gosta, porque tem gente, não é todo mundo que vai gostar do produto, né? Tipo, eu gosto desse, o outro É, gosta daquele. arte, Então, design quando. é experiência estética. A pessoa gosta Isso, ou não gosta, isso, ou né? gosta ou não gosta também. Independente de fazer juízo de valor de cada coisa, é gosto, né? É Isso, é experiência gosto, é gosto. estética. Você Isso. olha, gosta ou não gosta. E as Não próprias tem uma referências. questão de entendimento. E as Engraçado, próprias a gente referências, né? está falando aqui que você foi
em dois eventos completamente diferentes, né? Milão, que é uma coisa focada para os profissionais, e a MAD, que já tem um público híbrido, né? Porque a MAD tem os profissionais, mas ela é aberta ao público que gosta de design, né? Ela é uma feira diferente. Ela já não é uma feira de B2B, ela é uma feira de arte. Então, ela vai atrair quem gosta do produto e quem quer conhecer coisas novas e tudo, né? E Sim. compradores. Então, você vai estar Sim, direto com o sim, público ali, a sim. oportunidade de mostrar o seu produto, o encantamento que Uhum. é como diz os orientais, né? Primeiro a gente alimenta os olhos, depois os outros sentidos. É mais Isso, ou menos como exatamente. na comida, né? A Isso, pessoa olha, exatamente. impacta com aquilo Uhum. e depois você vai falar sobre aquilo, né? Sobre Uhum. o produto, como é que foi criado e tudo. Como é que Sim. foi a experiência da MAD, por exemplo, nesse sentido? Que eram públicos diferentes, né? Eram constâncias diferentes. Você tinha que ficar ali o tempo. Não é que tinha que ficar, é bom ficar ali para que essa oportunidade de vender o seu produto, né? E sim, exatamente, Literalmente. é isso. E ali foi, assim, do horário de abertura até o horário de fechar, o tempo todo, alguém querendo conhecer e daí explicando a história por trás da coleção. E como é uma coleção com 6 peças e eu estava com uma peça lá, então daí mostrava imagens das outras para poder mostrar a diferença de cada uma das peças, né? Então isso foi bem interessante, sim. E, e é bacana que ver como as pessoas se interessam também por produtos que são que eles trazem uma história e trazem que falam do Brasil, que é o caso dessa coleção, né? A ideia dela é justamente essa, né? Mostrar toda a beleza e exuberância da nossa biodiversidade. Então, as pessoas É, acabam se é encantando com engraçado. isso, né? Teve uma seleção realmente muito boa, assim. Eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive por trás dessa coleção. Você falou um negócio que eu lembrei do Érico Goldin, que eu entrevistei aqui há uns dias atrás, Uhum. e ele teve em Milão nessa edição, né? 2020, Sim, sim. Uhum. 2023. E Isso. aí ele estava falando que a peça dele, que era aquela poltrona sucuri que tinha Sim. aquele, né, Uhum. enrolado e tudo, ela foi vendida na mostra Sim. para um brasileiro que comprou porque o cheiro do material natural lembrava a terra dele. E aí a pessoa Sim. comprou a peça por conta disso. Ele estava Sim. contando isso aqui, né? Que é o emocional agindo, Uhum. né? Porque a gente nunca imagina que o cheiro característico de um produto vai fazer, né? É, Sim. tanto sucesso. Que é o que eu estava falando da questão do produto da coleção autoral, né? De que a gente tem toda a nossa essência, toda a nossa bagagem, a nossa história, e, e ele é um produto mais afetivo também. Eu, É, eu durante a MAG teve uma moça que ela parou e olhou e disse assim, eu estou emocionada com essa peça. Diz ela, a olha minha que legal. avó tinha na sala dela uma mesa de centro com um tampo que era uma pedra verde. Se ela me levou direto para casa da minha avó. E ali a gente ficou muito tempo conversando e então é legal ver isso de como o produto ele mexe com as emoções das pessoas, traz as referências de infância, referência de onde morou, de onde vem, da terra natal. Então isso é bem bacana. A pedra está voltando com força total, Uhum. né? 70, 80, a gente tinha muito mobiliário com tampo de pedra De natural, né? pedra, isso é Não exatamente. tão colorido, era aquela pedra era o mais branco, né? Aquele Uhum, mármore sim, mais branco, sim, esse mármore mais barato, por assim dizer, mas isso, que é tão bonito isso, quanto, sim, né? E a gente tinha muita mesa de centro, muita mesa lateral uhum, com aplique de mármore, né? E agora isso está voltando com força, né? Tá se redescobrindo a pedra. Várias indústrias uhum, têm apostado nisso, pedras mais coloridas, né? O bacana tá isso, porque
Ao contrário da Exatamente. madeira, a pedra, quanto mais colorida, mais bonito, né? E as pessoas estão Exatamente. entendendo isso, né? Isso, exatamente, é. Deixa Eu sou eu suspeito começar a porque eu sou mostrar apaixonado. Claro, por vamos lá. pedra, Não, pelas pedras. porque com essa coleção eu me apaixonei por rocha natural, pelas pedras, então, assim, virou um caso de amor já. E como é que começou essa tua história com pedras? Foi convite de indústria? Você começou a Não, pesquisar? Como é que não foi? não foi em função dessa coleção, que eu queria algo que representasse os biomas e com a madeira eu não ia conseguir, com material sintético não ia ter o conceito tão forte, e aí que eu comecei a pesquisar sobre as pedras brasileiras e me apaixonei mesmo. Olha que bacana. Eu vou começar a mostrar algumas peças suas e aí você vai Uhum. comentando. Eu vou Certo. começar pela primeira que você desenhou, né? Que é essa aqui. Que agora que Isso, que essas aí foram as você primeiras falou, peças. eu já comecei a entender melhor. Que é a Alfa, Beta e Gama, que são as três mesinhas, que elas. Alfa, Beta e Gama são as estrelas mais brilhantes de uma constelação, né? Então, a ideia foi meio que essa, daí fazer essa composição de diferentes níveis e alturas, e a luminária, numa delas com a luminária acoplada também, dá esse charme. Elas são em produção até hoje, então elas. É um, Virou, são, virou um hit, né? elas é um case de sucesso essas peças, porque elas começou a produzir em 2019 e elas ainda E tá continuam. bem resolvido, né? A mistura do metal com a madeira, né? Isso, Ora ele aparece, ora faz partido. Isso é muito isso. interessante. Ora ele é tampa, ora ele é base, assim ele É, vai encaixe, né? mesclando isso. Isso é muito, muito bacana. Esses Uhum. contrastes do metal com a madeira eu particularmente gosto muito, Eu né? gosto dessa mistura de materiais, assim. E geralmente a pessoa faz a base, faz uma bolacha embaixo e põe a madeira e destaca só a madeira. Uhum. Você conseguiu destacar as duas coisas, né? Em vez de esconder, você assumiu o O outro metal, material e isso, o outro utilizou material. ele como. Que isso é difícil. É difícil ter essa visão, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto na hora de desenhar, é valorizar todos os materiais que estão ali envolvidos. Porque não ser. Daí, claro, por exemplo, às vezes tem produtos que a gente vai ter uma peça metálica estrutural, enfim, mas se é para aparecer, que ele apareça mesmo, que ele também seja protagonista do produto, né? Isso é muito bacana. Deixa eu mostrar uma peça aqui foi uma das que a gente publicou e eu gosto Uhum. bastante, né? O bar cravo. Que ele é Essa muito peça. bonito, ele tem detalhes muito bonitos, Isso né? aí, o buffet. Até essa peça, ela começou, ah, a ideia dela começou, que eu ia desenhar um aparador, depois acabou virando um buffet, mas era um aparador, e daí surgiu o formato, e era mais inspirado no, no, no formato de um clavicórdio. E que isso foi depois numa viagem, isso foi em 2017, eu visitei a Bauhaus e, e, e o clavicórdio era o instrumento preferido do Bach, do compositor. Hum, E, então daí tem uma relação da cidade, de Weimar também, e por isso o nome da coleção Cravo, né? Que é do Cravicord. é Então inspirado tem num cravo isso, então no, inspirado no ah, Cravicord. E daí as linhas também fazendo mais uma referência a Bauhaus, linhas mais limpas e e é um instrumento que tem um som muito bonito, né? Eu gosto sim, sim. bastante. Eu gosto bastante também. Então, Bem aí que surgiu a coleção daí. interessante. Então foi daí que surgiu a ideia. É, e as variações Uhum, são super bonitas, uhum, bem isso. bonitas.
Acho que foi a primeira peça tua que eu publiquei. Eu acho que foi. Antes Eu acho que foi. foi a primeira. Eu publiquei essa peça há um tempo atrás, porque me Isso, é. chamou muita atenção, eu gostei bastante. Aqui já é uma Essa, poltrona, né? uma poltrona de balanço. Isso, essa poltrona, ela faz parte de uma coleção que chama Beer House, que é uma, daí também trazendo a minha referência de arquitetura, né? Ela é uma homenagem a que foi aos 100 anos da Bauhaus. Então ela tem as linhas bem finas, bem limpas, nada tá ali por excesso, nada de adornos e elementos que não precisam estar ali, né? Tanto que então, tem toda a estrutura ela das peças ela é em aço carbono e a estofaria, né? Então Menos elas é são mais, bem, né? Como já então diz o velho e bom a ideia era ditado. ser bem minimalista mesmo, tanto é que vendo ela de perfil, tem uma composição, um equilíbrio bem interessante. Aqui, Isso, quando você está dá falando pra. o perfil dela, né? Isso, É exatamente. bem bonito e ela é uma cadeira de balanço, mas não fica tão caracterizada que é de balanço, né? Como as cadeiras de Não, balanço não. geralmente são, Sim, né? não, ela é bem baixa também, o encosto dela é baixo. Bem resolvido, muito bem resolvido. Deixa eu pegar aqui. Aí tem a versão dela poltrona, né? Isso, tem Que poltrona, tem uma é a mesma cadeirinha. linha. Isso, aqui dá para ver bem o desenho dela de lado, né? Que é bem fininha, bem. Uhum, isso. Bem legal. Uhum, isso. Poltrona. A cadeirinha, né? Isso, a cadeirinha com braço. E é bacana Daí tem o bracinho de aqui madeira. a mesinha Isso, é. separada. Eu não tinha Isso, visto. é. Isso, é. Aí aqui dá para Ah, ver bem esse detalhe, ó. Dá muito isso do bem o detalhe. recorte, Muito do legal. recorte do Muito metal. legal. Aqui a outra menorzinha, né? Isso. Daí tem o tampo com rebaixo. E é bacana que juntas elas formam um conjunto, mas separadas também elas fazem sentido, né? Isso que é bacana. Não fica uma Sim, coisa sim, amarrada, sim, sim, né? sim, elas não são totalmente amarradas uma na outra. Tanto é que eu tenho elas aqui em casa e elas ficam separadas, assim. A Beta tem uma de cada lado do sofá, assim, que é super versátil. A banqueta do House tem, então, A banqueta, também. né? A cadeirinha de novo, Isso, a cadeirinha a de novo. poltrona com braços, né? E Isso, a cadeira. Aqui e é a a cadeira. cadeira. Isso, é. A poltrona com braço e a cadeira, elas têm o mesmo tamanho ali, a mesma proporção. Então, as duas servem para mesa de jantar, por exemplo. E ela tem uma característica boa, né? Porque ela é larga. Ela é Não tem larga. tanto problema assim, né? Acomoda todo tipo de corpo no final das contas, né? Isso, é. Que é E uma ela, coisa difícil para cadeira. isso, e ela, como ela tem uma parte estofada mais espessa, ela é confortável. Você pode ali aquele almoço de domingo da família para ficar horas sentado à mesa. Ela é super confortável, o encosto dela também pega nas costas, assim, na lombar, super bem. Então, não, ela Legal. ficou bem confortável mesmo. Além da Bauhaus, que é uma referência tua, né? Que é Uhum. uma inspiração. O que mais te inspira além da Bauhaus, por exemplo? Por exemplo, você Eu, foi lá na Bauhaus conhecer, né? Que sim, é uma sim. coisa que todos nós que estudamos queremos ver. Sim, é Tem aquele lá sonho de todo estudante, tem lá tem lá o dormitório, né? Que você pode dormir. Você conhece o dormitório que você pode ficar hospedado? Não, não. Foi assim, tipo, um passar de viagem, assim, foi de que a gente ficou Então, algumas eles horas têm por um lá. dormitório que você pode alugar como um hotel para dormir. Os É? dormitórios Uhum. da antiga escola, que Uhum. estão super bem conservados Uhum. e tudo, Sim. né? Que é muito Uhum. bacana isso. Sim, sim, não, tá super É bem conservado. super bem Uhum. conservado.
E agora eles têm a unidade japonesa, né? Tem uma Bauhaus no Japão, uma unidade de Não. Bauhaus no Japão que faz, existe uma unidade da Bauhaus no Japão que faz parte da escola, mas está a unidade lá em solo japonês. Bem legal. Não, mas ali você perguntou das inspirações, né? Eu acho que, tirando o que vem da arquitetura, as inspirações que eu tenho como referência da arquitetura, eu acho que muito vem do dia a dia, ou de uma viagem, ou experiências que a gente traz na memória. A natureza me inspira muito, que foi o que deu origem à coleção Biomas. A coleção Biomas também ela tem uma coleção de tapetes. São 6 tapetes com desenhos. Ele não chega a ser um desenho orgânico, mas ele é um desenho mais assimétrico também. Então, cada um deles também com as cores que fazem referência aos biomas e tudo. Eu vou mostrá-los daqui a pouco. E como é que foi, por exemplo, quando você foi lá para Milão, que é a primeira vez que você foi, né? Primeira de muitas, espero eu, tanto expondo quanto como visitante, né? Como é que foi chegar lá no templo, no grande templo do design, onde está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora? O que foi que você olhou assim e falou, aquela coisa que te impactou dentro de Milão, além do pavilhão brasileiro, né? O que foi que te deu impacto assim que você olhou? Ou que você queria ter visto já de perto e estava ali na tua listinha, no teu checklist de coisas para ver de perto, né? Porque a gente sempre tem isso, a gente vai marcando. Eu acho que foi mais até nem era algo, digamos assim, ou um prédio, ou alguma coisa assim mais, uma obra, algo assim. Era mais o clima da semana de design mesmo. Foi a primeira vez que eu fui para a semana de design de Milão e eu tinha muita expectativa com relação ao que eu ia sentir, o clima que eu ia sentir, assim, a energia que eu ia e isso realmente impressiona porque assim a cidade vibra design, é tudo, todo mundo que todo mundo tá na rua visitando exposições, mostras, lojas e em eventos. As pessoas, você conversa com as pessoas nos restaurantes, é tudo em função do design. Até teve um dia que a gente tava caminhando lá na Breira e parou para tomar um cafezinho e a atendente, a gente conversando e ela assim, dizia, são brasileiros, tá? Sim, somos lá. Lá na universidade está tendo uma mostra de design brasileiro, vocês têm que ir lá ver. Então, a moça que atendia no café, ela sabia que estava tendo uma mostra de design brasileiro na universidade, sabe? Isso é legal, porque as pessoas, elas todas se envolvem, a população local se envolve com o evento. Isso é muito, e eu acho que isso é muito essa bacana, era a minha maior expectativa, de como eu ia sentir esse clima. O que é bacana nisso aí que você está falando é o seguinte, e ela não era brasileira, né? Ela era italiana. Era italiana. E aí é que tá bacana, porque você vê a cidade toda parada em função disso, né? E eles sabem da importância que é a mostra e eles se interam da própria coisa que está acontecendo. Então ela viu que vocês eram brasileiros, independente de saber quem vocês eram, para falar, olha, tá tendo. E sabendo o que está acontecendo, que é o mais bacana, né? Exatamente. Não era nem ali pertinho, né? Era longe dali. Não, é uma simples atendente de café que não tinha nada a ver com a história, tecnicamente falando, né? Exatamente. E que entende a importância que é o que está acontecendo na própria cidade onde ela vive. Isso, né? Exatamente. Isso é bacana. Isso os estrangeiros conseguem fazer muito bem. Acho que a gente apanha um pouco nisso ainda, né? De saber das coisas e tudo. Ou a própria cidade se preparar para isso, né? Por exemplo, exatamente. A gente vê aqui nas Casa Cor, por exemplo, começar a dizer para os taxistas, olha, tá tendo um evento assim, assim, assado, começa a comentar com as pessoas, né? Ter esse interesse sobre o que está acontecendo na cidade para direcionar as pessoas, né? Saber dizer, olha, tá acontecendo tal
coisa, está acontecendo tal evento, esse evento é importante. Uhum. A gente vale lembrar que a Casa Cor São Paulo está no calendário oficial da cidade, Uhum. é um evento importantíssimo, Sim. atrai As muito turista para lá, sim. né? Isso, as próprias bienais também, às vezes a gente pega, tá se deslocando, mas o que está acontecendo aqui? Sabe? Daí você comenta, não, tô indo para Bienal. Tipo, Bienal? Que Bienal? E O as que é pessoas Bienal? que é Bienal? Quando O a que gente é a fala de Bienal? arte, o que é a Bienal? Daí você explica, mas falta realmente, às vezes a gente sente que falta essa, falta comunicação, né? E acho que falta o interesse também de quem poderia se envolver mais com isso, né? Então, isso realmente São os eu sinto essa organismos de falta. turismo. Os organismos de turismo começarem a prestar atenção nisso, né? Que é o que os estrangeiros conseguem fazer muito Uhum. bem. Eles transformam as coisas em ativos. Eu Sim. sempre vou falar isso aqui. Lá na Inglaterra, o tal do Harry Potter virou uma instituição maior do que a rainha da Inglaterra. É, é É sério verdade, isso. Todo é mundo, verdade. a cidade toda se volta para aquilo ali. Você tem Uhum. as lojinhas para vender, você tem um clima, né? Você tem o Uhum. turismo em torno do filme até hoje, Sim. né? Das Uhum. locações do filme. Sim. E todo mundo sabe, Uhum. né? E você chega e tem placa lá no negócio. Você vai lá na estação de King's Cross, tá lá a placa, tá lá a loja, tá lá o carrinho enfiado na parede, que todo mundo Sim, quer tirar foto naquele negócio. exatamente. Uhum. Vira um ativo mesmo, que Isso, transforma em isso. dinheiro. Exato, A gente exatamente. não consegue fazer isso, né? É Uhum. interessante isso. Eu acho que é falta mesmo das instituições começarem a olhar isso. Ó, agora vamos mostrar a coleção Biomas, né? Não, essa é uma coleção, Essa, um conjunto de 3 mesas que elas têm o desenho delas inspirado na planta da igreja Espírito Santo Cerrado da Lina Bobardi. Então ela tem ah, ali o do prédio, acho que até tem uma imagem que tem a planta da igreja junto. você me mandou a planta da imagem, Isso, a imagem da planta. isso é. Muito legal. Então a gente tem ali a questão dos Lina Bobardi pilares, a Lina é uma inspiração, né? isso, Lina tanto na arquitetura quanto no mobiliário. É uma grande inspiração. Uhum. Essa Com questão dos... várias obras Brasil afora, né? Essa aqui é a Sim, Biomas, desculpa, eu me isso, confundi. essa é biomas. Essa é a mesa Pampa, então que tem o formato do tampo. E a ideia é essa, o tampo trazer essa referência à biodiversidade, toda a beleza, exuberância dos nossos biomas, e a base em madeira carbonizada, então que ela que, que serve como uma forma de um alerta para questão. Essa foto é do protótipo que a gente fez da base de madeira, que ela tá com até um acabamento brilho. Depois outras imagens que eu passei para você, ela tá com acabamento fosco, que a ideia justamente é essa, né? Mostrar o sofrimento da madeira quando ela recebe a queima. Então ela acaba já começando a fissurar um pouquinho, a mostrar ali o quanto o fogo faz essa E interferência ela tem na madeira, né? ela tem uma textura bem bonita, né? Uhum. Tem uma Isso, textura bem isso. bonita. Até eu prefiro a que tem o acabamento sem brilho fosco. Ela fica, que daí fica bem a textura da madeira, até o toque dela fica mais gostoso, assim, de sentir a Aquela madeira. vista por cima, né? E isto que ali a gente consegue ver bem certinho o desenho do mapa, do bioma. Então, tem uma madeira que eu gosto muito, inclusive tem um designer que eu gosto muito, que é o Thiago Curioni, foi um dos Uhum, primeiros entrevistados da gente, acho que foi o quinto entrevistado, o Thiago. uhum, Genial, e ele tem uma poltrona feita em sucupira. uhum. Sucupira é uma madeira tão bonita porque é, é como se ela tivesse, é,
é que eu vou te explicar? É como se fossem pequenos espinhos nela, né, na madeira. Sim. É uma Uhum. madeira tão bonita, tem um efeito plástico tão bonito, né, e pouco usado. Sim. O Thiago tem uma poltrona assinada que é bem bonita com aquela madeira e eu vejo pouco ainda as pessoas utilizando, né? Aqui nessas imagens agora dela, ela tá com essa foto é em Milão, então ela já tá com um acabamento mais fosco, então ela já mostra mais a madeira mesmo, assim, essa foto na mostra de Milão, então uma Lá das na exposição. isso na exposição, uma das milhares de fotos que eu tenho da mesa na mostra. Cada vez que eu E ia lá, você. cada vez que eu ia lá, eu tirava 150 fotos da mesa. Ah, mas é assim mesmo. Isso, É, é porque é uma emoção quase indescritível, né? É difícil exatamente. descrever assim uma emoção de estar no maior evento de design do planeta, selecionado, Uhum. expondo, né? Porque, Exatamente. e a sua primeira ida já é expondo, que é Isso, o mais difícil, né? isso é até, na verdade, eu já estava programada a ida para visitar. E quando Você só não veio a sabia que ia seleção, expor ainda. só não sabia que ia expor ainda. Daí, bom, fechou o pacote completo, assim, vai ser perfeito. Que maravilha, que E bom. realmente foi, assim, porque o clima da cidade é indescritível, assim, é realmente muito bom. Maravilha. A gente volta, assim, com a certeza que está no caminho certo. Assim. É, e vale lembrar também que Milão, com essa história de Milão com o Brasil, começou com estandes muito pequenininhos, né? Uhum, Uma coisinha ali tímida, com poucos nomes que tinham certo destaque e tudo, né? uhum, Pouquinho ali. Eu lembro o Sérgio Matos, com stand pequenininho ali, com poucos produtos e tudo, e isso foi crescendo numa escala muito bacana, né? uhum. E hoje a gente tem Sim. um pavilhão inteiro, aliás, não tem um pavilhão inteiro, a gente tem 3 mostras distintas de produto brasileiro expondo lá, é Uhum. muito bacana, né? Essa Sim, sim. visibilidade. Uhum. E vale lembrar que teve muito designer agora que foi para lá e que está já vendendo lá, né? Sim, A sim, coisa já rendeu sim. bastante assim. Sim, exatamente. Parece que o Lebrock já está Uhum, vendendo lá depois da Feira uhum. de Milão, né? Que Ele bacana. para foi para a galeria, agora eu não vou lembrar o nome não, Uhum. mas ele já está comercializando, entrou na Europa Uhum. com o pé direito, né? Sim, aqui a coleção de tapetes, então é, ele é um, como eu digo, é uma coleção de tapetes orgânicos, não, para mim ele é mais assimétrico do que orgânico, ele tem bastante linha reta, mas todos eles trazem a representação do mapa, do bioma, e até isso, nessa imagem dá para ver que ele tem um esculpido na peça. Esse Entendi. esculpido, todos eles são diferentes e cada um deles é a representação dos principais rios de cada um dos biomas. Então é a bacia hidrográfica do bioma que eu fiz a transcrição dela pro tapete. Esse é o Amazonas? Não. Esse aí é o Esse é Pampa. qual? É É o o Pampa. Pampa. Isso. Esse azul É o aqui é Pantanal. o Pantanal. Pantanal. Isso. Esse mais marronzinho aqui, Caatinga. a A Caatinga. Caatinga, que é o mapinha no cantinho marronzinho. É, aqui é o Pampa de Esse aí novo, é não o. é? Não, esse é a Amazônia. Esse é a Amazônia. Esse é a Amazônia. Isso. Deixa eu ver aqui os outros. E O tem. arquivo bagunçou um pouquinho. Eu acho que eu não recebi todos, não. Eu recebi Tem. Esse é o Cerrado. E depois o tem. Cerrado. Isso. E tem mais um que é o Mata Atlântica. Que esse, ele. Essa coleção ela foi lançada agora, mas a primeira peça de tapete, o primeiro deles eu fiz o ano passado. E ele ganhou o prêmio ganhou o prêmio Bornacini de Design, que é aqui promovido pela AP Design RS. E ele ganhou o troféu ouro no design de superfície. Ele não está aqui. Eu acho que eu não baixei por algum motivo.
Uma não está aqui. A imagem do projeto da Lina que você falou, Isso, né? Só para as pessoas esse mesmo. poderem ver. Isso. Muito legal. Muito bacana. Parabéns. Belo trabalho. É bom ver o designer falar sobre o trabalho, né? Não tem jeito. A gente olha, eu olho, me encanto e tudo, mas essas singularidades, essas particularidades, é diferente quando vocês falam. Né? O sentido disso aqui é isso. Né? Exato. Eu assisti já várias lives suas e boa parte delas gravadas, porque às vezes a gente não consegue no horário e coisa, né? Sim, não, isso... não consegue no horário, daí gravados e é muito interessante ver cada um, como cada um tem o seu processo criativo e as suas ideias, as suas histórias e a sua experiência. Cada designer, né? É um universo diferente, né? Exatamente. Eu sempre me surpreendo com isso. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma coisa diferente, e a gente, como eu procuro ter essa pluralidade não só dos designers, ter os artistas plásticos também, os joalheiros, eu faço questão de trazer os joalheiros porque eu acho uma arte muito linda. A gente tenta trazer outras pessoas também. Tem gente que não aceita o convite, o que me dá mais trabalho para chegar aqui. Tem gente que dá trabalho. Tem gente que me dá trabalho. Às vezes a gente fica ali tentando e conciliar a agenda e tudo mais, né? E às vezes eu faço o convite para as pessoas se assustam. Falam assim, mas... Ou não conhece o projeto e a gente tem que explicar e aceitam logo em seguida, ou então ficam intimidados. Tem gente que fica intimidada e não fala, não. Mas eu vou te dizer que eu era super tímida, muito tímida, assim, ó, se fosse 3, 4 anos atrás, eu não aceitaria. Mas você sabe o que acontece? O comércio transforma a gente nesse sentido, o comércio em geral, né? Eu também, por incrível que pareça, eu sou muito tímido. Eu era o que entrava muito e saía calado dos lugares. Hoje, basta um elevador sem luz para eu ficar amigo de todo mundo. É bem por aí mesmo. Exatamente. Bom, conversa maravilhosa. A gente está com 1h30 de live nessa brincadeira. Eu comecei 3 minutos mais cedo para dar os meus recados. Que os recados estão só aumentando ultimamente. Tenho só te agradecer. Gostei muito do seu trabalho desde a primeira vez que eu vi. Já venho namorando tem um tempinho e tal, né? Aí fiz o convite agora e acho que foi no momento certo. Muito bom. Parabéns. Desejo vida longa ao seu trabalho. Espero ver muito mais produtos teus aí pelo mercado, né? Agora a gente já vai olhar com um olhar um pouquinho diferente, né? Sabendo mais e tudo. Convido todos a verem essa live, porque ela vai ficar gravada. Ela vai para o nosso canal lá do YouTube, que eu falei desde o começo, né? Eu abri a live falando sobre isso. Todas as lives estão arquivadas lá, desde a primeira, numa playlist. Então é mais fácil de assistir, de ouvir tudo. E a gente tem também ela no podcast. No Spotify. A gente tem um canal no Spotify para as pessoas poderem só ouvir, porque nós temos muitos designers que gostam do projeto e escutam as lives. Trabalham escutando as nossas lives, que para nós é uma honra, né? Ter os profissionais escutando o nosso trabalho e escutando os colegas de trabalho, né? Isso é muito bom. Virou um hábito dos designers ouvir as nossas lives. Isso é muito bom. Que bom. Eu só tenho a agradecer pelo convite, a oportunidade de falar do meu trabalho e falar um pouquinho de design, né? Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem, estiverem envolvidas e se apaixonarem pelo design, não só de mobiliário, mas em todas as escalas, a gente só tem a ganhar, né? Então... a gente tem que falar cada vez mais, mostrar mais os designers, os profissionais, as pessoas conhecerem mais, as pessoas conhecem o trabalho, o seu trabalho sempre, mas quando você fala, quando as pessoas querem ver quem está por detrás disso, né? Exatamente. Antes da gente, eu queria mostrar o seu Instagram, Estúdio Fabiano Salbeco.
Isso. Uhum. Tá aqui o Instagram do Fabiano. Uhum. É Estúdio com E, Fabiano Salbego, sem ponto, sem nada. Tudo direto, Tudo tá, junto. gente? Mas você tem outro Instagram também, né? Que é o do escritório, o Instagram Não, de é só arquitetura. Não, só o meu Instagram Ah, pessoal. não, esse Daí que é o é o Fabiano Salvador pessoal. Arque, mas É o, daí, mas é o esse é o isso, pessoal. isso, Mas tá isso. aberto também, as pessoas podem seguir, Pode, né? pode seguir lá também. Acabo postando bastante coisa lá também. Tem Ah, site, sim, fabianosalbego.com. Tá, .com só. internacional. Uhum. E os teus produtos hoje estão disponíveis direto no teu estúdio, né? A coleção Biomas está no teu estúdio direto, é a tua coleção autoral, né? Está sendo vendido Sim. direto por você. Uhum. De que Isso. forma? Como é que as pessoas podem adquirir os produtos? Pode me chamar lá no Instagram que a gente conversa e, e, e faz negócio por ali mesmo. Tá, é direto então no teu estúdio. E, Toda a coleção Biomas, os tapetes, a não, mesa. os tapetes eles são produzidos pela indústria e comercializados pela indústria. Diretamente comigo é somente as mesas de centro. Todas as Qual que é outras a peças que são da indústria que está indústria produzindo os tapetes para as pessoas poderem procurar? tapeçaria italiana de Santa Catarina, eles são. Tapeçaria italiana. Isso, Tá, são de Santa beleza. Catarina. Vamos dar o nome do santo sempre, porque É. é importante destacar a indústria, né? A indústria que está apostando Sim, nos bons designers. sim, Eu gosto sempre de falar aqui sobre quem tá, os fomentadores do design, né? É importante isso. sim. Os lojistas, os Uhum, fabricantes, os fornecedores. uhum. Isso é uma grande cadeia importantíssima. Então, todo mundo faz parte disso, né? Sim, Não é exatamente. só o design, não. Até o produto chegar aí na sua mão embaladinho, bonitinho, passou pela mão de muita gente, É, né? Então a gente isso, tem então, que. dando nomes aos santos, a minha primeira coleção, as minhas primeiras peças, elas são produzidas pela Corbelli, em Minas, então foi a Corbelli, Vanessa, isso é que me chamou e começou a produzir minhas peças. Então, a linha Boa, a linha Cravo, a Alphabet Gama são todas produzidas pela Corbelli. As cadeiras e poltrona é a Star Móveis aqui no Rio Grande do Star Sul. Móveis, E, isso, maravilha. Star Mobile. Então, Pode falar. A e ideia é essa mesmo, mostrar aqui para no Rio Grande do Sul, a coleção Biomas tem na loja da Ovu, aqui em Porto Alegre. a Eles Ovo, que é comercializam. uma loja mais Isso, nova, né? Que, isso que, é. que abriu recentemente, né? Que é focada em design autoral brasileiro, né? Eles têm esse foco. É uma Sim, marca sim. super bacana. Super Parabéns. bacana mesmo. Então, E parabéns para a só chamar no moça aí que Instagram que fez. a gente. É, Parabéns para a moça que você falou o nome dela agora, que foi visionária, né? Apostou antes de todo mundo, Exato. bateu o olho ali e falou: vou trazer. É É. importante isso. É importante Exatamente, ter esse olhar. exatamente aí. E É, dá oportunidade, né? e dar oportunidade. Dar Eu oportunidade, admiro muito exatamente. gente que é visionário dessa forma e que aposta, né? É difícil isso. Exatamente. Bom, enfim. Exatamente. Bom, era hora de fazer o seu comercial, como eu sempre digo aqui, né? Tem que fazer o comercial, a gente tem que vender também, tá bom? Exatamente. Uhum. Querido, obrigado, adorei, muito simpático. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Vida longa, espero ver muito teu trabalho por aí, nas mostras, e ver de tudo de perto, né? Espero eu ver bastante assim, ver aqui no mercado de Brasília, né? Uhum. Ver nas lojas aqui em Brasília também e por outros lugares Brasil afora. Parabéns, vida longa. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra participar e vida longa para nós Sempre aí. Muito bem-vindo. sucesso. Muito Tendo obrigado. novidade, manda pra gente que a gente publica primeiro e pergunta depois. Tá certo. Logo, logo eu envio novidades para você. Pode mandar que a gente publica, tá bom? Tá Obrigado, certo. querido. Boa noite. Bom Obrigado, uma descanso aí boa para noite. você e obrigado. Obrigado, Pode obrigado. desconectar. Tchau, tchau. Obrigado.
Conversei com mais um designer, área live 87, Fabiano Salbego, designer que está começando a carreira brilhantemente, está aí há 4 anos na batalha, e é sempre uma... Alfio, querido, bem-vindo. Walter Cuco, maravilhoso. Tem um nome aqui que eu não estou conseguindo ler, deixa eu ver. Johanna, bem-vinda, obrigado pela presença. Todo mundo que participou. Live deliciosa. A gente está encerrando essa live. Semana que vem, a Bahia Studio, que é um estúdio de arte multidisciplinar, e hoje eles trabalham bastante com cerâmica, vão estar aqui. Convido vocês, agradeço todos que estiveram aqui. Vou pedir sempre para vocês darem like, divulgarem, acessarem os nossos canais, acessarem o nosso canal lá do YouTube, que estão com todas as entrevistas completas, dá para ver tudo lá, dá para ver, assistir todas as entrevistas. As nossas entrevistas antigas estão lá e as mais novas estão indo para lá também, tá bom? No mais, quero agradecer a vocês, sempre convidá-los a dar a curtidinha, o like, fazer parte do nosso canal, divulgar para os amigos, porque o nosso projeto é independente e depende do nosso público. Obrigado, até semana que vem. Site área, acesse, assista, ouça essa ideia. Fui, até semana que vem.